Olá galera, eu sou o professor Igor Suga aqui do ESAG Vestibulares e hoje a gente fala um pouquinho sobre os carboidratos, também chamados aí de sacarídeos ou açúcares. Cuidado, essa não é mais uma aula de biologia, e sim uma aula de química, onde a gente vê a particularidade dessas substâncias do ponto de vista da química. Olha só, esses carboidratos eles podem ser classificados de duas maneiras, ou então de simples ou complexos. Vamos ver. Os carboidratos simples, chamados de monossacarídeos, você conhece um muito bem, é a tal da glicose. Fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Também temos aí a frutose e a ribose, presente, por exemplo, no RNA. Falando um pouquinho mais da glicose, você sabe, alguns organismos fotossintetizantes, as plantas clorofiladas, por exemplo, capturam o CO2 da atmosfera junto com a água e um pouquinho da energia solar e transformam essas substâncias em glicose e oxigênio. As suas células aproveitam a glicose num processo chamado de oxidação. A oxidação, lembre-se, a perda de elétrons, onde você destrói a molécula com geração de energia para a célula. É assim que a gente absorve ou então faz energia celular, através do processo de oxidação. Muito bem. Agora, se nós temos então dois carboidratos simples juntos, podemos chamar de um carboidrato duplo, também chamado de disacarídeo. Os interessantes aqui são a sacarose, a maltose e a lactose. Bom, quem é que estão juntos aí para formar a tal da sacarose? Temos uma molécula de glicose ligada covalentemente a uma frutose. No caso aí da nossa maltose, duas moléculas de glicose estão conectadas juntos. E a lactose, uma glicose junto de uma galactose. Coisas interessantes aí. A sacarose é o açúcar comum, o açúcar de mesa que nós utilizamos, por exemplo. O seu dentista implica com você em relação à escovação por conta desse cara. Algumas bactérias que habitam a sua boca podem decompor essa substância formando uma outra de nome dextran. Dizem alguns especialistas que o dextran causa aí 10% da placa bacteriana. Então toma cuidado, após a alimentação, principalmente de doces carregados com açúcares, faça a escovação para que não tenha placa bacteriana. A lactose também tem uma outra situação interessante, Aliás, algumas pessoas são intolerantes à lactose. Elas têm uma deficiência numa enzima chamada de lactase, que impede justamente a digestão propriamente dessa substância. Bom, o que pode acontecer com quem absorve lactose, através, por exemplo, do leite, e não tem essa enzima? Bom, ela pode ter vários problemas intestinais, por exemplo, uma diarreia e até gerar um pouquinho de flatulência. Toma cuidado. Ótimo. Se então tivermos mais de dois carboidratos conectados, temos aí os carboidratos complexos, Podemos chamar de polissacarídeos. Polissacarídeos, nós temos aí a celulose, presente em alimentos fibrosos, e o amido, por exemplo, em tubérculos, como a batata. É interessante notar aqui que nós comemos os dois. Ingerimos tanto celulose como amido. Mas o nosso organismo só é capaz de digerir o amido, a celulose não. Então, na verdade, eu não vou me alimentar mais com celulose. Não faça isso. A celulose te ajuda aí a manter o seu intestino bem regulado. As fibras ajudam, por exemplo, no processo lá de digestão. Tudo bem? Bom, agora do ponto de vista da química, vamos olhar um pouquinho mais como é que eu faço a descrição química desses meus monossacarídeos. Aguenta um pouquinho aí e eu já te digo um pouquinho mais a respeito desses caras. Voltando aí, galera, olha só. Agora a gente pode classificar alguns monossacarídeos. Nós temos aqui, então, a glicose, a sua estrutura, e também temos a nossa frutose com a sua estrutura. Perceba uma coisa, a fórmula molecular tanto da glicose quanto da frutose é exatamente igual, C6H12O6. Podemos chamá-las, então, essas duas estruturas de isômeros. Ótimo. Mas espera aí, como é que eu posso classificá-las de um jeito mais interessante? A classificação é dada aqui considerando a função presente na carbonila. Para a glicose, nós temos aqui a nossa carbonila envolvida num aldeído. Se você está se perguntando o que é uma carbonila, a carbonila é aquele carbono com dupla ligação em relação ao oxigênio. Na nossa frutose, perceba, a carbonila está comprometida numa cetona. Ambas possuem exatamente 6 átomos de carbono.
Então podemos dar um nome um pouquinho mais rebuscado para eles. A nossa glicose é chamada de aldoexose. Aldo por conta de um aldeído e exose por ser exatamente 6 átomos de carbono. Essa terminação -ose, né, é justamente a classificação para os carboidratos. Na nossa frutose, então, como há a presença de uma cetona, então nós temos uma cetoexose. Olhando um pouquinho aqui mais para a glicose, perceba algumas coisas. Igor, tem alguma coisa estranha nessas ligações que você está me mostrando, né? Tem aqui uns triângulos, umas cunhas pintadas. Bom, muitos alunos perguntam o que significa isso. Bom, essa é uma maneira de mostrar que essas ligações estão para frente do plano da minha molécula. Perceba que aqui também nas nossas extremidades possuem aí umas ligações tracejadas. Isso indica que a ligação está para trás do plano da molécula. Então, caso apareça aí, não estranhe não. Às vezes o vestibular tem mostrado algumas coisas dessa maneira. Cunhas para frente, a ligação está para frente do plano da molécula. Tracejados, a ligação está para fora, para baixo do plano da molécula, né? Muito bem. Perceba esses carbonos aqui do esqueleto da glicose. Note que eu coloquei aqui uns asteriscos. O que isso indica? Perceba, olhando para esse carbono aqui, dá para notar que ele tem 4 grupos diferentes ligados a ele, né? Temos todo o nosso grupo C-OH aqui do aldeído, temos um hidrogênio conectado a ele, uma hidroxila e todo o resto da cadeia também conectado a ele. Quando um átomo de carbono apresenta 4 ligantes totalmente diferentes entre si, nós falamos que você tem aí um carbono ou então um centro quiral. Centro quiral ou carbono quiral, aquele que possui 4 ligantes, entre si, diferentes, né? Perceba aqui então na nossa molécula de glicose nós temos 1, 2, 3, 400 ou carbonos quirais, né? Bom, perceba uma coisa. Podemos calcular o total de isômeros que essa molécula apresenta. Você se lembra aí que, para calcular isômeros, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos ou centros quirais. 4 para a molécula de glicose, então nós temos aí 2 elevado a 4, no total 16 estereoisômeros. Estereoisômeros, então, são moléculas que possuem a mesma conexão de átomos na sua estrutura, mas no plano, no espaço, ela está um pouquinho diferente em suas conexões. Podemos falar aí que também temos, então, do total desses 16 estereoisômeros, 8 pares de enantiômeros. Tá? O que seriam enantiômeros? São moléculas onde você tem o objeto e a sua imagem, né? Se você colocar uma molécula de frente para outra, é o objeto e a sua imagem que a apresentam, certo? Bom, então essas são as características aí desses monossacarídeos. Preste atenção nessa classificação de aldoexose, de cetoexose, pode aparecer aí no seu vestibular e é interessante você saber como é que os caras fazem essa classificação. Tudo bem, turma? Ficamos por aí. Até uma próxima. Tchau!